Anubis, o deus egípcio com cabeça de chacal, é frequentemente lembrado apenas como o deus dos mortos, mas seu papel ia muito além disso. Apesar de estar associado à morte e ao submundo, sua função era muito mais complexa. Ao longo da história egípcia, suas atribuições foram evoluindo. Hoje, ele é mais reconhecido como o deus da mumificação. Foi Anubis quem criou a primeira múmia, dominando a arte de preservar os corpos. Sem sua proteção, as almas ficariam presas entre a vida e a morte para sempre. Mas como ele conquistou esse papel tão importante? A trajetória de Anubis atravessa mais de 3.000 anos de história registrada. As evidências arqueológicas indicam que ele foi um dos primeiros deuses cultuados no Egito. Entre 3.000 e 2.686 a.C., as primeiras esculturas já mostravam uma figura com cabeça de chacal. Isso quase certamente representava uma forma primitiva de Anubis. Naquela época, os chacais eram associados à morte. Os egípcios enterravam seus mortos em covas rasas no deserto, expostas a animais necrófagos. Em vez de temer essas criaturas, os egípcios decidiram representá-las como protetoras. Assim, surgiu Anubis, como guardião dos mortos e defensor dos túmulos. Durante o domínio grego no Egito, o nome egípcio Inpu foi adaptado para o grego como Anubis. Ele continuou sendo uma figura importante ao longo dos milênios. Na primeira dinastia, Anubis era o deus soberano dos mortos e do submundo. Mas com o tempo, esse papel foi assumido por outro deus, Osíris. Com a ascensão do culto a Osíris, Anubis teve seu papel reescrito. Agora, ele fazia parte da mitologia em torno da morte de Osíris. Segundo essa nova versão, Osíris foi assassinado por seu irmão Sete, que espalhou os pedaços do corpo por todo o Egito. Ísis e Néftis, irmãs e esposas dos dois irmãos, buscaram os restos mortais. Quando conseguiram reuni-los, entregaram o corpo a Anubis. Anubis, especialista em lidar com os mortos, preparou o corpo de Osíris. Usou ervas, feitiços e magia para impedir a decomposição. Com a ajuda de Tote, deus da sabedoria, restauraram o corpo quase por completo. O trabalho foi tão eficaz que Ísis conseguiu engravidar de Osíris e gerar Horus. Após a derrota de Sete, Horus assumiu o trono, mas Osíris só poderia descansar se recebesse uma tumba adequada. Enquanto a tumba era construída, Seth tentou várias vezes roubar o corpo. Chegou até a se disfarçar de Anubis para enganar os guardiões. Mas Anubis o perseguiu, recuperou o corpo e prendeu Seth até garantir a segurança de Osíris. Quando Seth escapou, Anubis o matou e destruiu todos os seus seguidores. Esse episódio reforçou a importância de Anubis como deus dos embalsamadores. E com a prática da mumificação se tornando comum, seu papel se consolidou. Ele passou a ser visto como patrono daqueles que preparavam os mortos. A mumificação era tanto um processo físico quanto um ritual sagrado. Mesmo com Osíris como senhor do submundo, Anubis permaneceu como protetor dos mortos. Agora protegia os corpos durante o preparo para a vida após a morte. Tumbas traziam inscrições e esculturas de Anubis nas portas. Os egípcios acreditavam que isso afastava saqueadores e protegia a alma do falecido. A origem de Anubis também mudou com o tempo. Inicialmente, ele era visto como filho de Ra. Mas à medida que Osíris ganhava importância, a história de Anubis foi adaptada. Ele passou a ser filho de Néftis com Osíris, fruto de uma união secreta. Como Néftis e Osíris não eram oficialmente casados, Anubis não ameaçava a sucessão de Horus. Outra versão menos comum diz que ele era filho de Ísis, por inveja de Néftis. Com o tempo, versões diferentes surgiram em várias regiões do Egito. Alguns mitos o citavam como filho da deusa Bastet. Anubis acumulou muitos títulos ao longo dos séculos. Alguns nomes o chamavam de Senhor do Oeste, onde o sol se põe e as almas partem.
Outros o associavam ao processo de embalsamamento. Havia até títulos mais sombrios, como aquele que devora seu pai. Esse título talvez se referisse a antigos rituais necrófagos. Algumas fontes indicam que embalsamadores consumiam pequenas partes dos órgãos em cerimônias. Mesmo após perder o trono do submundo, Anubis ganhou outra função importante: guiar as almas dos mortos até o julgamento final. No livro dos mortos, ele pesa o coração de cada alma contra a pena da deusa Maat. Se o coração fosse leve, a alma seguia para o paraíso egípcio. Mas se fosse pesado por más ações, era devorado por Amit, o monstro do submundo. Thoth acompanhava o ritual e anotava cada resultado. Anubis sempre foi representado com a cabeça de chacal e corpo humano. Sua cor preta simbolizava morte, decomposição e também fertilidade e renascimento. A principal mudança ao longo do tempo foi a forma como seu nome era escrito em hieróglifos. Antes, usava-se o som de Impu e a imagem do deus sentado com joelhos levantados. Mais tarde, o símbolo foi trocado por uma figura completa sobre uma plataforma elevada. Apesar das mudanças gráficas, sua imagem permaneceu praticamente inalterada. Pesquisas recentes revelaram que o animal associado a Anubis não era um chacal comum. Estudos genéticos mostraram que se tratava do chacal dourado africano, mais próximo dos lobos. Essa espécie é nativa do Oriente Médio e caçava sozinha ao amanhecer e anoitecer. Mesmo com novos nomes científicos, a figura mítica de Anubis permanece firme. Desde o início, ele foi o protetor das tumbas e guia das almas. Com o tempo, tornou-se o criador da mumificação e patrono dos embalsamadores. Tumbas continham preces pedindo sua proteção aos corpos e às almas em transição. Ele permaneceu o juiz silencioso que escutava e avaliava os corações dos mortos. Anubis nos mostra que, embora a religião egípcia pareça estática, ela se moldava constantemente à política, à cultura e aos mitos da época. Mortais, deixem seu like, inscrevam-se e ativem as notificações do canal.